interesses, projetos e até nosso papel, né, com o mundo ao nosso redor. Mas é também uma época que a gente começa a pensar no mercado de trabalho, né, que profissão seguir, e aí vem esse desafio da carreira. E hoje tem dados muito interessantes, tem um dado da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que fala que hoje no mundo, 1 a cada 5 jovens de 14 a 24 anos está desempregado. No Brasil, esse número de jovens sem emprego, ele está na margem de mais ou menos 3,5 milhões de pessoas. O que a gente pode fazer para diminuir esse número é incentivar esses jovens na participação no mercado empreendedor, que, além de estar muito ligado com o que essas novas gerações hoje buscam, né, de buscar valores, buscar realização pessoal, buscar felicidade além, né, do dinheiro, é também uma forma de impulsionar novas oportunidades de mercado e gerar outros empregos. Então, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e juventude. E a gente tem a honra de receber a Fernanda Zanelli, que é pesquisadora, fera no tema da juventude e periferia. E está aqui para conversar. Obrigada, bem-vinda, Fernanda. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bacana. E aproveita já, começa contando aí para a gente quem é essa juventude que a gente tanto fala. É importante a gente contextualizar, né, que o Estatuto da Juventude, aprovado em 2013, ele entende a juventude como uma faixa que se estende dos 15 aos 29 anos. Mas isso é muito recente, né? Então, se a gente for pensar lá na década de 60, ser jovem era praticamente sinônimo de ser estudante, né? É verdade. Pelo contexto da ditadura, o movimento estudantil. Mas se a gente der um salto para a década de 90, aí a gente já tem outras coisas acontecendo. Então, questão de gravidez precoce, questão da AIDS, altos índices de violência, a juventude era vista como um problema, né? Só na entrada do milênio, nos anos 2000, que a gente tem um novo conceito de juventude, né? Então, a juventude passa a ser vista como um sujeito de direitos. E a gente passa também a ter um entendimento mais amplo, onde não necessariamente a condição de ser jovem das pessoas são iguais. Então, isso depende muito da sua classe social, onde você mora, questão de gênero. Então, é a ideia de condição juvenil. E isso faz com que a gente entenda a juventude no plural, né? São juventudes, são diversas juventudes. E nesse contexto aí dessa diversidade de juventudes, né, acho que é bom a gente falar um pouco dessa chamada geração nem-nem, que são os jovens que nem trabalham e nem estudam, né? Tem outro dado aí interessante da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que aproximadamente 18% dos jovens no Brasil não estão estudando, não estão fazendo nenhum curso profissionalizante e também não estão empregados, né, num trabalho formal. E aí a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Por que acontece essa paralisia? Isso aí é uma coisa momentânea ou isso é permanente, Fernanda? Como que você traz para a gente disso? É interessante essa pergunta que você faz, se é permanente, né? Porque muitas vezes a gente pode ficar com a sensação de que é uma situação eterna, né? E não é bem isso. Nos estudos a gente tem visto que essa é uma condição temporária, que existe um fluxo de jovens, né, que entram e saem do mercado, ou mesmo dos processos de educação, mas que essa não é uma condição permanente. Tem alguns grupos que são mais críticos, então, geralmente, as meninas, né, que não terminaram o ensino fundamental 2, mas mesmo nesse grupo, eu entrevistei algumas delas e percebi que elas não estão ociosas, né? Muitas vezes a gente pode pensar que é uma massa da juventude que está apática, e não é isso. Então, a gente tem jovens que trabalham, por exemplo, são mães, que são irmãs, que estão num trabalho doméstico ali muito forte, mas que também, já conectando com a história do empreendedorismo, a gente também tem jovens que estão experimentando o empreendedorismo de diversas formas, muitas vezes com seus projetos, ações sociais, e que não necessariamente isso é captado por essas estatísticas, né, que olham muito para emprego formal e tá na educação formal. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem pesquisado a juventude, né? E a falta de emprego é um dos maiores problemas que a juventude enfrenta hoje no Brasil? Com certeza. Principalmente se a gente olhar para a desigualdade, né? Para jovens de periferia, a questão de que tipo de emprego que você consegue se colocar e também a questão da rotatividade é um grande desafio para a juventude hoje.
E aí você estava falando também, eu acho que quando a gente pensa, né, nesse desafio, né, até na busca de emprego e por outro lado, essa ascensão do empreendedorismo, eu imagino que você tem alguns exemplos, talvez, do que a gente pode... até alguns coletivos, né, de exemplos de jovens que estão buscando formas alternativas de entrar no mercado. Você pode falar um pouquinho para a gente? É interessante a gente contextualizar de novo a história de coletivos, né? Bacana, porque eu acho que o pessoal talvez não saiba o que é um coletivo. Você sabe o que é um coletivo, Rubi? Mais ou menos. A Fernanda ajuda a gente, conta aí. Um conceito difícil, né? Mas a gente pode pensar em algumas características. Então, são grupos, geralmente, de jovens que se reúnem para fazer determinada ação, projeto, que pode ser pontual, pode ser prolongado, que não estão reunidos ali com um vínculo formal, né? Não é uma empresa, mas como pessoa física, e que geralmente tem como palco, né, tem como uma conexão muito forte com a cidade. Então, tem uma conexão das ações dos coletivos com a ocupação dos espaços da cidade. E, geralmente, produções mais culturais e sociais também. E aí, pensando em exemplos, né, acho que são vários. A periferia hoje vem muito efervescente, né, não todas, mas algumas... tem exemplos muito férteis de diversas linguagens. Então, a gente tem coletivos que trabalham muito questão de jornalismo, notícia, que é produzir notícia da periferia para a periferia. A gente tem, por exemplo, Periferia em Movimento. Tem jovens mulheres, né, fazendo documentários, webséries sobre a questão de gênero e questão racial, por exemplo, as empoderadas. Legal. Então, você tem N exemplos. Bacana. E, Fernanda, você participa de algum coletivo? Tem alguma iniciativa sua? Eu participo num coletivo chamado Crônicas Urbanas. A gente tem um projeto que chama Itinerários da Experiência Negra. A maior parte do nosso grupo é formado por historiadores, então a gente tem um trabalho de pesquisa e de recuperação da memória da população negra na cidade de São Paulo. Que né? legal! Início que legal. do século. Bom, Fernanda, fazendo um contraponto aí com o jovem de periferia, queria falar, né, que, na verdade, muitas pesquisas aí apontam que o sonho da maioria dos jovens brasileiros é ter uma formação profissional, né, e um trabalho, né? Eu falo trabalho de maneira mais geral, porque não é um emprego, né, não precisa ser exatamente um emprego, CLT especificamente. E dessa maioria de jovens que tem esse sonho, muitos querem empreender. Alguns porque sonham em se realizar pessoal e profissionalmente, né? E outros por uma necessidade mesmo, né? De não arrumar um emprego formal, então tem essa necessidade aí de vir a empreender. O grande desafio mesmo é conjugar, né, a necessidade de trabalhar e de se realizar, né, pessoal e profissionalmente, né? Tem uma pesquisa, né, interessante da CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, que traz aí uns números um pouco diferentes desses, né, que a gente vem falando aí. Então, na verdade, da maior parte dos jovens empreendedores brasileiros, apenas 12% são empreendedores apenas fazendo o ensino médio. Né? E também apenas 22% tem a renda familiar de 3 a 5 salários mínimos. Todo o resto tem uma renda familiar muito maior. E no cenário da periferia, Fernanda, como que isso acontece? Como é que você vem vendo isso? É interessante você colocar os dados, porque a gente consegue ver que as condições de ser empreendedor também não são iguais, né? Então, quando a gente pensa, eu comecei falando sobre condição juvenil, que não necessariamente a minha condição de ser jovem vai ser igual de outras pessoas, a depender de uma série de fatores, por exemplo, renda e classe social, uma série de coisas, para empreender também. Então, da mesma forma que a gente vê um grupo grande de jovens que antes estavam mais se engajando em processos seletivos para trainee e que têm mais renda e que têm uma condição de estudo maior, a condição deles de empreender, então esses jovens que hoje estão fazendo as startups, é bem diferente da condição de jovens que estão nos coletivos ou que estão nas periferias. Esses jovens engajados nessas ações de coletivos, muitas vezes eles vão se dividir entre ter um emprego, né? Entrevistei alguns jovens que trabalhavam no supermercado e também trabalhavam no coletivo, quer dizer, é uma dupla jornada. É uma condição muito
mais difícil, né? Então, é interessante a gente também ter o olhar da desigualdade nesse sentido. Porque todos os jovens deveriam ter a oportunidade de experimentar, né? De vivenciar esse empreendedorismo, mas nem todos têm condições financeiras para isso, né? Exatamente. Exatamente, aí vem a administração disso, né? E acho bacana quando a gente fala desse assunto, né? A gente também pensar um pouco no futuro, né? Quais seriam as profissões do futuro, né? Acho que isso está muito na cabeça do jovem que está, às vezes, prestando vestibular ou tentando descobrir o que vai fazer, né? Tem uma pesquisa bem bacana da Accenture que eu vi uma amostra de 2.500 estudantes universitários em 8 países. E a pesquisa tinha o objetivo de traçar quais seriam as áreas mais procuradas para o jovem hoje na atualidade. Das principais áreas de interesse dos jovens, tem 3 aqui. A primeira, telecomunicações, com 39%. Depois, bancos, aparece com 38%. E depois, mídia e entretenimento, com 35%. Como é que vocês enxergam as profissões do futuro, né? O que vocês imaginam aí que vem pela frente? Eu fico ouvindo você falar e pensando muito nessa questão, né, de como as profissões estão mudando e o que isso vai impactar para os jovens que moram na periferia. Então, pensando, por exemplo, no território periférico de bairros que estão mais distantes, a gente pode pensar que esses bairros eles têm valores, têm variáveis que são muito caras para essa nova economia. Então, quando a gente, por exemplo, pensa na história da colaboração, né, que é um ingrediente muito, muito importante para a nova economia, ou mesmo criatividade. Quando a gente pensa na periferia, isso já existe muito inerente. Então, colaboração entre vizinhos é uma coisa natural que já acontece. Diferente, por exemplo, quando a gente pensa na metrópole, em São Paulo, em alguns bairros mais centrais, a gente precisa, inclusive, de aplicativos e plataformas para que exista essa interação, né, que na periferia muitas vezes já tem. Então, a gente pode olhar também para esses bairros como um terreno fértil para produzir e formar grupos como esse que eu estava comentando, dos coletivos. Então, dessa forma, mais ou menos, que eu estou enxergando. E quando a Gil trouxe esse dado aí de entretenimento, esse interesse nas mídias, no entretenimento, isso reflete o que você anda vendo nos coletivos? Total, né? A gente acabou de dar os exemplos e eu dei justamente exemplos de webséries, né? Dei exemplos de jornalismo, que bate muito com o que você falou de telecomunicações e mídia e entretenimento. Então, o é um banco desejo do que jovem. aparece aqui em 38% deve ser aquela coisa da estabilidade, talvez, né? E E também, acaba né, sendo uma surpresa, né? Banco, porque hoje a tendência é caminhar mais para tecnologia mesmo, né? Entretenimento. Mas sei lá, mas tem essa coisa, né, de pensar nesse, tem esse conceito, A estabilidade, assim, que que eu nem tô sempre é seguro. garantido, Exatamente. não é garantido, Verdade, mas verdade. E assim, é super interessante isso, porque dos empreendimentos de jovens no Brasil, 48% está no setor de serviços e 27% no comércio. E essa pouca porcentagem que resta fica para todos os outros setores e áreas, né? Agora, ainda falando nessa questão aí de profissões do futuro, né? A gente aí tem um relatório da Universidade de Oxford que ele trata dessa questão dos futuros das profissões. E aí eles discutiram muito algumas habilidades, como criatividade, manipulação, inteligência social, habilidade com as mãos, entre outras. E estudando isso, eles perceberam que existe uma probabilidade de algumas profissões virem a surgir e outras a desaparecer. Então, assim, a profissão com a maior probabilidade de desaparecer é o telemarketing. A gente também pode perceber que hoje não existe mais datilógrafo. Eu fiz datilografia e hoje é uma coisa que não existe mais, né? Então a gente vê que as habilidades as profissões do futuro, elas vão ser as habilidades, né? As habilidades que eu tenho eu vou usar no meu trabalho de outra maneira, né? Então a gente vê essa questão de inspetores, algumas atividades administrativas muito repetitivas, motoristas, essas são profissões que tendem
que tendem a sumir e outras que vão vir a surgir. E a gente está aqui, né, hoje na TV, área de comunicação. Antigamente, quem que fazia comunicação? Eram jornalistas, pessoas super especializadas. Hoje, com os nossos smartphones, todo mundo faz, né? Tudo Todo mudou. mundo faz. Eu brinquei que eu fiz meu primeiro live, gente, até parece, né? O live tá no Facebook há tempos e eu fiz agora, antes de entrar no programa. Então, todo mundo, né, pode comunicar, né, pode passar informação. Então, as coisas vêm mudando mesmo, né? As profissões que vão se extinguir, sem sombra de dúvida. Agora, Fernanda, e para o jovem brasileiro mais pobre? Como que está esse cenário? Que profissões do futuro eles prometem para eles? Isso só acirra muito um desafio da sociedade de dar condições para que essa juventude consiga se engajar de uma forma qualificada no mercado de trabalho e que tenham mais condições, por exemplo, de estudo. Assim, acho que tem uma série de desafios que tem a ver com isso, não só esse que eu falei, mas isso só mostra para a gente que a gente tem que correr aí para dar conta de, pelo menos, reduzir um pouco esse cenário de desigualdade de renda e oportunidades que a gente tem hoje, né? Então, é isso que, para mim, chama mais atenção. Essa questão aí a gente estava falando aí, né, de tecnologia, né? Tecnologia é o interesse do jovem, né? Sim. Agora, Porque como nasce já, né, brincando com o celular, hoje, com né, não sei o o que já jovem, Hoje a criança já nasce praticamente Agora, já você falou mandando mensagem no WhatsApp. mas assim, a impressionante. criança que nasce, né, em famílias, em classes Mas- mais abastadas, com certeza elas vão ter uma interação maior com a tecnologia, com formações de mais qualidade do que um jovem mais pobre, né? Uhum. E como que hoje se fala tanto em tecnologia, como é que o jovem mais pobre se insere nisso, né? Como que ele consegue ter acesso, né? Uhum. Acho que todos os dados que eu vi, por exemplo, no estudo, os jovens têm acesso ao celular, quer dizer, a conexão é mais complicada, mas onde você tem Wi-Fi, eles estão lá conectados, estão fazendo suas redes. As redes juvenis acontecem também em outros espaços, não só na tecnologia. Muitas vezes a gente acha que é só lá, mas, por exemplo, a escola é um espaço de sociabilização da juventude. sim. O território as igrejas são, então acho que tem outras formas. Mas quando você estava falando, outra coisa que me chamou a atenção também é a história da criatividade. Quer dizer, esses jovens já estão demonstrando uma criatividade muito grande ao empreender seus projetos, às vezes sem recurso, e às vezes sem tempo, né? E isso é algo muito essencial para essa economia nova que a gente está olhando. Então, quando a gente pensa no capital intelectual, que é o grande capital dessa nova geração, dessa nova economia, eu fico muito pensando que a gente precisa aproveitar toda essa criatividade da juventude que hoje está subutilizada no Brasil, né? E o potencial é enorme, um né? potencial enorme. Estão avisando ali que a gente tem que nos desconectar. Perfeito. Então vamos encerrar Vamos. só com uma última questão. Se você pudesse aí dar uma dica para o jovem que está assistindo a gente, que quer empreender, como que é o caminho mais fácil para ele? Eu acho que a primeira coisa que talvez eu falaria para o jovem é explorar o bairro onde mora, então ver o que tem nas proximidades, então um centro cultural, uma organização social, coletivos que já existem, enfim, explorar potencialidades no território e na cidade, que acho que a cidade é um espaço de conexão e de rede de oportunidade também. Bacana, muito bom. Super obrigada, Fernanda. Obrigada a Acho que vocês foi pelo convite. ótimo. Para saber mais sobre a Conexão Trabalho, curta a nossa página no Facebook, @Conexão Trabalho ou conexãotrabalho.com.br é o nosso site. E até a próxima. Obrigado, meninas. Até a próxima Conexão do Bem. Nós finalizamos aqui o nosso estúdio aberto. Voltamos amanhã com muito mais. Fiquem com Deus. Um abraço.